Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Nós estamos no capítulo 3, intitulado Entendimento. Nós estamos no momento, eles estão, obviamente, na colônia espiritual, estão dentro de um templo, e nesse templo tem vários trabalhadores que estão se preparando para vir à terra atuar em processo de obsessão. E o nosso André Luiz questionando a quantidade, o trabalho que a espiritualidade tem se preparando para auxiliar os nossos irmãos aqui na terra. Nesse momento, nós temos duas irmãs que estavam solicitando há algum tempo a presença da mãe, que está em outra colônia espiritual. Então, nós já vivemos esse processo no livro, acho que foi o Obreiros da Vida Eterna, com o nosso irmão Asclepio, que ele se materializa, mas ali dentro de é como se fosse uma bolha, vou usar esse termo. E que para aquela materialização, que foi apenas meio corpo, era necessário que o grupo que estava ali em torno ficasse pensando no bem, meditando, orando, refletindo. Fizeram toda uma preparação para que ele pudesse se materializar dentro daquela bolha. Neste caso aqui não há esse movimento, mas no início do livro, no início desse capítulo, foi falado que esse ambiente do templo é um ambiente constante de oração. Então eles estão num ambiente propício. E quem sabe se essa mãe que vai se materializar não era um espírito tão evoluído quanto Asclepio, né? Mas ela já é um espírito evoluído que, para vir a essa colônia, para que pudesse ser vista pelas filhas e pelos demais trabalhadores, ela teve que se materializar, ou seja, ela teve que se revestir do fluido do ambiente. Então é sempre a gente entender isso. Eu, Maria da Conceição, em torno de mim, eu dou característica ao fluido. Em torno de mim, eu dou característica ao fluido. Eu como pessoa, eu como ser humano. Entende? Porque a todo momento nós estamos atuando sobre o fluido. Então, ela, quando veio para se materializar naquela colônia espiritual, ela teve que se revestir do fluido do ambiente para poder ser vista. Então, o que nós aprendemos aqui? Essas duas meninas estão muito tristes, porque o papai delas está em uma zona que eu acho que ele nem citou o termo umbral. Deve estar no vale, está um trem pesado, não está no umbral. Porque lembra que umbral é sala de reflexão. É sala de reflexão. Olha, vai aí pro banquinho. Lembra do banquinho? O banquinho que o professor coloca, o banquinho do sossego, para você pensar um pouquinho. Esse é o umbral. Então ele não está, ele está numa condição bem deplorável. E as filhas já tentaram de tudo e ele não cede. Então agora as filhas estão ali lamentando, contando para a mãe a situação. E a mãe, muito amorosa, diz que jamais elas poderão virar as costas para o pai. Porque apesar da situação que o pai está, o pai proporcionou a ela, a esposa e as filhas uma vida financeira, condições materiais muito boas. Então eles não podem reclamar elas não podem reclamar que tiveram um pai mau, apesar dele estar no vale ou em qualquer zona. Então nesse momento é a mãe conversando com as filhas. A semana passada a Lourdes leu todo o texto e nós estamos comentando. Vamos voltar ao comentário? Rogamos então que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir, tá bom? Então nós estamos aqui nesse parágrafo. A fim de incliná-lo, essa é a mãe falando do pai. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência, comprometi-me
a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, aos quais se apegou, porque aqui ela já disse, olha, ele não tem condições de ficar no mundo espiritual, ele não se arrepende, cada vez com mais raiva, envolvido com espíritos perversos. Eu vou renascer novamente, ele vai nascer, eu vou novamente, nós vamos nos encontrar e eu vou ser novamente esposa dele. O sobrinho, o primo que ele matou um primo para ficar com a herança, vai voltar como filho. Ela vai receber como filho. E também vai receber 6 entidades desses espíritos perversos que estavam em conúbio com ele, que estavam ali vibrando, atuando, fazendo maldade com ele. Esse eu vou acolher ele e vou acolher os 6 que estão com ele. Então você vê o desprendimento dessa... Porque, gente, não vai ser fácil. Ter um filho capeta já é difícil. 6. Ter 7, na verdade. 7. Porque vem o menino vem com ódio do pai. Sim. Que é o primo que ele matou. Então ele vem com aquela repulsão do pai. Aí vem mais 6 que serão o xodó do pai, né? Que é essa afinidade, né? Os capetinhas, tudo ali. O pai vai apoiar tudo, as besteiradas que o menino fazer, né? Os meninos irão fazer. E aquele filho, e a mãe no meio de tudo isso. Então só aí já são 7. Continua. As 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou. Quem que se apegou? O pai. Desvairado, aqui, olha, gente, nas regiões inferiores. Não é umbral, não. Regiões inferiores. Em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Ele foi desvelado amigo da culpa. A culpa que ele carrega. Meu afeto reinará dificilmente, olha lá, meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu. É aquela mãe que vai se sentir só. Onde Jesus me ensinará a soletrar. Venturosa, feliz. A doce lição do sacrifício silencioso. Soletrar é ponto a ponto, sílaba a sílaba. Vai ser que esse sacrifício silencioso vai ser bem lento. Porque nasce um capetinha. Aí tu acha que o outro que vem é melhor. Nasce outro capetinha. Aí é grau 2. Aí tu acha que vai melhorar, vem outro capetinha. E de repente é grau 3. E quando você vê, você já está com 6 capetinhas. E um indiferente. E ela não tem afinidade com ninguém. Não são nenhum espírito da sua consanguinidade. Isso é família terrestre. Abnegação e devotamento. Sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Discórdia e tentação. Porque vai ser um inferno na casa dela. Vai ser confusão em cima de confusão. E a tentação, vou largar tudo e vou embora. Todavia, não podemos acreditar em felicidade de improviso. Essa felicidade aqui que ela está falando é a felicidade com F maiúsculo, é a felicidade da consciência tranquila. Então eu não posso achar que eu vou construir essa felicidade de improviso. Não, essa felicidade é resultado de muito sacrifício. Nós custamos a entender a palavra sacrifício. Se nós voltarmos há milênios atrás, quando se falava em sacrifício, a gente achava que era pegar um animal e matar. Tem gente ainda achando hoje. A gente achava que sacrifício era participar de uma procissão. E aí carregar isso, carregar aquilo por um sacrifício.
Então, a gente ainda limitava sacrifício de ordem material. O sacrifício que os espíritos nobres nos ensinam há milênios, e que o nosso Senhor Jesus veio na condição de mostrar o que é o sacrificar-se como um único mecanismo, um único meio de evolução aqui na Terra. Porque aqui na Terra eu tenho que sacrificar-me. O que é sacrificar-me? Eu tenho preguiça, eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu tenho egoísmo. Então, logo, seguir Jesus, amar o meu próximo, respeitar, é um ato de muito sacrifício. Então, para nós que vivemos nesse planetinha, é esse o sacrifício. É esse. Para a gente é um sacrifício. Então, a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é para nós sermos um homem de bem. Não é um anjo. Ele não trouxe a lição do anjo, porque nós não iríamos compreender. Ele trouxe a lição para sermos só um homem de bem, que é a alfabetização para sermos um dia um anjo. E que a gente se banana todinho. Então, eu acho que a gente tem que entender o que é sacrifício. Então, essa alma aqui, qual foi o sacrifício dele? Aí pega o evangelho quando Jesus diz assim: todo aquele que abandonar pai, mãe, filhos, filhas, irmão, em meu nome, será digno de mim. Olha só, nesse momento, quando Jesus fala, gente, presta bem atenção, as lições de Jesus não é terra. Quando ele fala nessa família, abandonar pai, abandonar mãe, ele não está falando da família consanguínea. Ele está falando da verdadeira família, a família espiritual. E essa mãe aqui, ela está abrindo mão de todos os familiares dela espiritual para reencarnar com todo mundo estranho. Sair de onde ela estava. Sair de onde ela estava com os espíritos da sua família espiritual. Ela abandonou todos eles em nome do Cristo, para estar com pessoas estranhas. Esse é o abandonar pai, mãe, irmãos. Quem comentou isso? É Emmanuel, tá? Tá lá na série Fonte Viva. Esse é o abandonar pai, mãe, irmãos, filho e filha, em nome do Cristo. E ela aqui cita, ela diz: num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar, venturosa, feliz, não é reclamando não, a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação, todavia não podemos acreditar em felicidade de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou, porque ele achou que com dinheiro ele teria paz, poderia proporcionar paz para a sua família. A esposa e as filhas nunca souberam de nada, que aquele dinheiro foi ilícito, que aquele dinheiro foi resultado de um assassinato. Então elas desfrutaram muito bem. Daí a gratidão da mãe e das filhas. Mas ele não. E ele nunca contou o que aconteceu. Só que, gente, não tem absolutamente nada em segredo eterno. É por isso que eu costumo dizer: você desencarnou, se você tem fofo, tem fofa, tem filhos, vai-te embora. Não olha para trás. Quando você perguntar dos espíritos amigos: eu posso visitar os meus? Se ele disser assim, melhor não vá. Porque você poderá descobrir coisas que vai te fazer surtar.
E nós não podemos achar que nós somos insubstituíveis. As pessoas vão ficar na terra e vão viver muito bem sem a gente. André Luiz que o diga. Todo mundo vive, cada um dá o seu jeito. Então toca a tua vida no mundo espiritual. Entendeu? E aqui ela está se deparando com essa realidade. O meu marido, pai de vocês, na verdade foi um assassino. Abençoada aquela parte de Cláudio, sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Agora, em cima do sacrifício, da renúncia, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver. Se ela quisesse, olha, Cláudio, te vira, arruma outra mulher, não tem nada a ver com isso, não. Mas é assim que Deus atua, usando os outros corações novos. E aí ela vem, se predispõe a ter. Aí a gente diz, poxa, teve 7 filhos, menina, mas que falta de respeito, né? Uma coisa dessa. Coragem. Mamãe teve 12. Encarnado, estamos hoje em 8. Eu digo, manhinha está no céu. Porque ela se anulou. A vida. Mamãe não tem amiga. Eu nunca vi minha mãe dizer, vou para o cinema com as amigas. A vida dela, ela se anulou. A vida dela inteira foi casa e filhos. A porta do céu está reganhada para ela. Porque ela se dedicou 100% a 9 almas. Vamos lá. Continua a mãe. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos, assim, reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. Então, olha só a programação. E lembra que nós falamos a semana passada. Este caso retrata uma programação realmente, tá? Ele vai primeiro, depois ela vai, e a misericórdia divina espiritual vai fazer com que esses dois se reencontrem, caso tenha essa quantidade de filhos todos. Aí você vai me dizer, todos os casamentos são programados na espiritualidade? Não. A gente tem que ter isso muito lúcido. É a mesma forma, estudamos no Obreiros da Vida Eterna, 5 pessoas que desencarnaram, que foram desencarnações acompanhadas. Aí nós lemos e não prestamos atenção no que está escrito ali no ticadinho do jaraqui, como a gente diz, não presta atenção, aí começa a achar que todas as desencarnações são acompanhadas daquela forma, e não é. Eles dizem inclusive que é raro. A massificação das desencarnações é sistema único de desencarnação. Por quê? Porque a maioria está enrolado do mesmo jeito, deixa o fluido vital acabar, deixa ele perceber que o corpo está entrando em putrefação, que ele mesmo vai sair correndo. Porque não adianta chegar e diz, sai, não larga. Não posso. Preciso minhas coisas, cadê meu celular, meu dinheiro? Não deixa. Deixa que na hora exata ele vai correr. Quando correr, pedir ajuda, a gente está pronto a atender. Mas enquanto isso não acontece, é necessário esperar o momento da criatura. Então é um sistema único de desencarnação. O mesmo processo do casamento. Então aqui é um caso específico, uma programação. E aí quantos casamentos a gente se enrola que não estava programado? Eu digo que a mulher deve casar depois dos 30, o homem depois dos 40. Ainda mais nos mundos de hoje. Que ele já brincou de adolescente, ela já brincou de princesa. Porque casamento não é brincadeira. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Primeira coisa, o papai tem que ir. Enquanto isso, minhas filhas, ajudemos-nos assim reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, ajustando-lhe as fibras afetivas. Quem é Antônio? Foi o primo. Reajustando-lhe as fibras afetivas,
inclinem ambas o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutiva. Lembra quando as filhas se aproximavam? O pai saía correndo. O pai não queria ouvir. Ele ficava como louco ouvindo as filhas. Então, depois de um estudo desse, a gente vai dizer assim: eu não quero ir para o umbral, não. O que a gente vai dizer? Espero poder ir para o umbral. Ficar lá na salinha do sossego, pensando, refletindo, sentindo minhas dores. Porque umbral é encontro com a própria consciência. Vale é o encontro com a consciência com todos aqueles que eu prejudiquei. Não é só a cobrança da minha consciência, e das minhas vítimas. Então a gente vê ali o nosso André Luiz no umbral, até a ficha dele cair, porque ele achava que ele era doutor. E aquelas zombarias, né? Suicida, hein? Claro, médico, conhece o corpo humano, fumava, bebia, tinha uma vida sexual extremamente ativa, tanto é que ele adquiriu a sífilis. É suicida. Eu digo que a ignorância nos protege. Mas a partir do momento que eu sei, é igual espírita. Nós espíritas sabemos. As jovens derramavam um pranto comovedor, em que se misturavam angústia e alegria. A angústia pela dor do pai, a alegria porque o papai vai nascer, mas a mamãezinha vai sofrer. E a matrona iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: não desanimem, o tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e o tempo nos auxiliará. O porvir reunir-nos-á de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então renovado, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos os corações. Opa, a misericórdia divina. Exatamente. Então, 6 capetinhas, uma vítima e as 2 meninas para contrabalancear, para dar o apoio. Porque elas 2 têm afinidade com essa mãe, apesar de não estar no mesmo grau de evolução. Mas são mais dóceis à mãe do que esses 6. Sim. Agora, para pensar, quando essa mãe sair da Terra, ela deu um salto na sua evolução. Ela deu um salto na evolução. Se os capetinhas vão ficar desencapetados, aí é problema deles, ela vai fazer a parte dela. Porque eles também têm o livre-arbítrio. Mas que ela vai sair bem melhor do que quando chegou, vai. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Tereis sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar, no esforço de cada dia. E dentro da alma, 2 flores, em ambas, cujo perfume celeste lhe sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim. Olha que lindinho. Os filhos são as pedras. E as filhas o quê? As 2 flores. Compensar-me-ão vocês 2 de todas as canseiras. Juntas, pelo amor imperecível, trabalharemos sustentada pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Lembremos-nos de Jesus e avancemos. E a gente entende, às vezes, aquela família numerosa, um consegue se formar, consegue ter uma vida equilibrada, o outro apronta aqui, apronta ali, muda ali, faz uma esculhambação aqui, uma esculhambação ali, o outro, e você vê aquilo, uma família assim, tanto diz assim, meu Deus do céu, parece ser uma salada de fruta, cada um diferente. É muito raro você encontrar um grupo familiar, todos no mesmo grau de evolução, no mesmo processo, com a mesma ideia. Ainda não tem. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho, mas a saudade. Se ela tivesse se esforçado um pouquinho mais, estaria junto com a mãe. Então, para ver a mãe tem que vir se materializar. O encontro na Terra vai ser agradável, porque ela terá a mãe mais tempo. Aproveitem, viu? Se mãe for mais evoluída que você, ou se a filha for mais evoluída que você, não vão estar juntas no mundo espiritual. A mãezinha beijou-as enternecida. E após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna
em cujo topo desapareceu ao nosso olhar numa onda de neblina evanescente. Que lindinho, né? Diferente já lá das Asclepio, né? Foi dentro daquela bolha, né? Aqui não, ela é como se fosse uma nuvem que foi ficando mais densa, e ali ela se materializou. Entreolhamo-nos em lágrimas, André Luiz e os demais amigos. Como quem tivera a permissão de repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam e música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo, certo, ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. Que estava todo mundo ali tenso. Gente, tudo isso aconteceu na frente da plateia. Não teve aquela coisa, um ali no particular. Todos conheceram a história da mãe e das duas filhas. E a história do Cláudio. Por quê? Lição. Aprendizado. Não é curiosidade e fofoca. É aprenda com a experiência do outro. Ponderando na incomensurável bondade do Pai, recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei, mais uma vez, que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito. É isso que eu acho legal, sabe? A gente está encarnado e a gente está tendo essa oportunidade de ouvir tudo isso, né? Quando você pensa na sua desencarnação, o que vem dentro do teu mundo interior? Ou você não pensa? Você tem medo? Você fica desesperado? Dá taquicardia? Ainda não entendeu o espiritismo. Porque eu acho que quando a gente compreende, sente o espiritismo, medo de quê, gente? Mas a gente pensa, filhos e netos, lembra? Ninguém é insubstituível. A dificuldade é nossa. Nós achamos, então na verdade é apego. Quando a gente fala em preocupado com o que os filhos vão fazer, é apego. Ela diz assim, encarar-me. Exatamente. Encarar-me. Só que aí o que acontece? Esse encarar-me, eu posso me encarar aqui. Que eu possa chorar bastante aqui, fazendo a minha autorreflexão. E fazer um movimento de mudança. Eu vou esperar desencarnar para fazer autoavaliação? Se eu sei dessa informação, Lígia, eu vou esperar desencarnar? Eu vou passar limpa essa minha encarnação. Eu tenho que fazer isso aqui. Se for necessário chorar, que eu chore. E que eu enxugue minhas lágrimas e dizer, eu não vou fazer mais isso. Porque eu quero ser só um homem de bem. E Deus sabe o sacrifício que eu estou fazendo. Você está entendendo? É simples, gente. Então eu não tenho que esperar. Se eu sou espírita, se eu tenho as informações, eu tenho que fazer aqui. Sair do corpo é uma maravilha. Eu já fiz isso milhões de vezes, é mais uma. Outra, eu vou continuar mais vivo do que nunca. Vou poder continuar, se eu tiver condições morais para isso, intercedendo por quem ficou. E se Jesus diz, deixa quieto, eu digo, estou contigo e não abro. Porque às vezes a doença é a cura. E a cura é a doença. Então é esse tipo de informações que nós temos que começar a entender que isso não é conto da carochinha, não. Isso é verdade. Então eu tenho que pensar, e se hoje eu fosse? O Francisco de Assis, ele conta, né, que ele estava ali já cego. Francisco de Assis, reencarnação de João Evangelista, teve glaucoma e na época o tratamento era ferro em brasa. Um dos colegas que estavam com ele, um dos franciscanos, desmaiou.
E antes ainda disse, irmão Fogo, cuidado, não me maltrate tanto. E ele já lhe segue cuidando da horta. E eu acho que o irmão Chapéu, não me lembro qual dele, disse assim, Pai Francisco, ele viu ele fazendo aquilo com tanta paz e segue. Se por um acaso agora acabasse o mundo, o que o senhor iria fazer? Eu ia continuar cuidando da horta. Olha, aí eu saí correndo, meu Deus do céu, vai acabar, então peraí, deixa eu fazer isso, fazer aquilo. Pedindo perdão de tudo. Paz de consciência. Vou pegar o nosso Senhor Jesus. Lembra daquele rapaz, quando olhou para ele, disse, bom mestre? Ele disse, por que me chamar de bom? Bom só o meu Pai. Dentro da concepção de bondade, o nosso Senhor Jesus identifica a bondade no Pai. E quando a gente estuda um pouco do pensamento e vida, o nosso Emmanuel vai nos orientar que a luz é divina, a gente tem que aprender só a refletir. Sim. Por isso, a mente é o espelho da vida em toda parte. Nesse nosso processo de evolução, se eu disser assim, eu já estou bem, cuidado, isso é fascinação. Sim. Eu sempre tenho que estar... O que diz o Evangelho? Seja manso, dócil para com os erros alheios e severo para com os vossos. Então nós temos que estar constantemente nesse processo de autoburilamento. E só eu sei quem eu sou. Agora, detalhe, eu posso realmente criar máscaras. E essa máscara eu me identifico tanto com ela que eu acabo acreditando nela. Mas se algo acontecer que venha a me tirar do eixo, e que aí que eu percebo que a máscara não pode agir, eu piro o cabeção. Então, é aquilo que a gente diz, somos espíritas, criamos uma personalidade espírita, uma máscara, mas não na nossa essência. Quando a vida dá uma volta, faz um turbilhão, a gente fica correndo da sala para a cozinha. Então, o que a Lourdes fala, o que nós falamos, é aquele movimento de quando você perceber que, na verdade, tudo que tu estuda é verdade. Sim. E que realmente é assim, ó. Acabou. Acabou. Fica casa, fica apartamento, fica dinheiro, fica conta no banco, fica mulher, fica filho, periquito, papagaio, cachorro, tudo. Aí se pergunta, qual foi a bagagem que tu trouxe? Porque os títulos também ficam, não vai certificado. A impressão que nos dá, eu acho que eu devo ter vivido isso várias vezes, mas a impressão que nos dá é que tu tá nu e que tem uma multidão te vendo. Tamanha a vergonha. Sabe, tu nu, no meio da cidade, todo mundo te vendo. É um encontro com a consciência. E tu não tem como te esconder. Não tem. Não tem um pano para te cobrir. É desesperador. E é legal esse movimento. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho. Por quê? Porque o terrícola, ele já está... Não é mais no cheque especial. O que vem depois do cheque especial, hein, gente? É misericórdia divina mesmo. Porque quando a gente estuda um pouquinho do livro A Caminho da Luz, a gente ali no A Caminho da Luz com a Emmanuel, nós vamos perceber o investimento divino. Gente, ele mandou Confúcio, Lao Tse, Sócrates, Krishna, Buda. Depois chegou uma hora e disse, eu vou agora, eu vou, mandou os profetas, agora eu vou, depois manda o seu missionário, para ensinar a mesma lição. Se nós pegarmos Vedas, pegarmos todos os livros, eles dão a mesma lição, porque era Jesus coordenando todos, eles são enviados do Cristo, e o Cristo veio. E tínhamos que realmente pensar, se nós começarmos a pensar nesse momento, que a qualquer momento tudo pode acontecer, os meus valores se modificam. Tudo se modifica. Às vezes a gente sofreu por quê? Por que tu está sofrendo? Aí você vai olhar, você está sofrendo por uma coisa pueril. Vamos só mais um pouquinho. Ainda não voltara a mim mesmo de salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados,
se fez visível no alto. Vem outro, vem outro, vem outra. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Gente, vocês estão vendo que as mulheres só dá nós. E ontem, no livro do Consolador, perguntam a Emmanuel, no estudo de ontem, se a mulher tem maior capacidade para mediunidade. Ele diz que isso, na verdade, para mediunidade, o ponto ápice é o sentimento, é o amor. Pode ser tanto homem quanto mulher. Mas, porém, entretanto, todavia, a mulher, nesse processo de evolução, ela está à frente do homem em relação ao sentimento. Obviamente que tem exceção, porque tem mulheres que estão reencarnando pela primeira vez no corpo feminino, é um brutamonte. Vai fazer carinho no menino, vai vir assim, ó. Não tem o mínimo jeito. Já viu mulher assim? Eu olho assim, eu digo, a primeira reencarnação do corpo feminino. Vai dar mamadeira, o menino se engasa. O menino se engasa, vai sacudir o menino, quebra o menino todinho. Tu diz, para. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas assim, a massificação já estão nesse processo realmente mais evoluído, né? Então, a nível de sentimento. Então, está aqui mais uma mulher. Então, vamos só iniciar, porque nós não vamos entrar no texto dela. Vamos só entender quem era a irmã. Dos olhos dela irradiava doce magnetismo santificante. Trajava uma péplo, vamos estar lá, item 7. É uma variedade de túnica feminina de tecido fino, sem mangas e presa no ombro, usada na antiga Grécia. Já conseguiu ver o figurino dela? Tá? Só brilho, coisa chique, né? Ou seja, gente, aqui vai ser a esposa do Cláudio, espírito nobre, sabe, chique, elegante, luz. Vai reencarnar numa situação difícil, vai ser complicado, o povo vai estar enrolado, o marido deve trair, vai ser uma confusão só. Mas ela sai com mais brilho ainda. Ui, acabou, entendeu? Quem se enrolou, se enrolou. Mas ela cumpriu a missão dela. Então, às vezes, a gente fica sofrendo por quem não absolutamente conseguiu compreender o Evangelho. Façamos nós a nossa parte, porque não é entre eu e o outro, é entre eu e Deus. Trajava então uma túnica grega, tá? Estruturado em fina gaze azul radiosa, e desceu, ereta e digna, fitando-nos suavemente, à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se, reverente, e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. Então, ela vinha para conversar com quem? Como é o nome? Com Rúbio. Cenas do próximo capítulo. Então, temos que agradecer a Jesus por esse nosso momento de aprendizado, né? Augusto, vem orar para a gente, por favor, Augusto. Beijo no coração de vocês. Fechemos os nossos olhos, voltemos o nosso pensamento ao nosso Mestre, que se encontra aqui conosco, e que possamos dizer obrigado, Mestre, por mais essa terça, por esse estudo que nos faz refletir sobre nossa caminhada, e que possamos, Mestre, amigo Jesus, depois de todos esses ensinamentos, ter a vontade firme de fazer as mudanças necessárias que precisamos nessa caminhada para Ti. Obrigado, nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, e que esteja sempre ao nosso lado, nos orientando e nos guiando na Tua paz e no Teu amor. Que assim seja.